Gente, inclusive, já aviso, já informo vocês, tá? A maioria da galera aqui, principalmente quem tem mais dificuldade, vai ter que assistir a aula 2 vezes. Vai ter que assistir a aula agora e a gravação, tá? Inclusive, vou tentar disponibilizar a gravação quanto antes, para poder vocês já irem adiantando e conseguindo rever amanhã, de preferência, tá? Porque realmente hoje a aula vai ser bem conteudista, não tem como deixar de ser. Então vamos lá. Continuando, força de atrito. Vou voltar, certo? Porque já foi uma coisa que a gente viu semana passada, então possa ser que esteja um pouco esquecido. Eu falei para vocês, a primeira coisa, Amanda, foi que a força de atrito ela nem ajuda e nem atrapalha, certo? Aí eu reformulei, eu coloquei assim, ó, no slide eu disse assim, que a força de atrito ela pode ajudar e pode atrapalhar, tá? Então aqui teria um R, né? Pode ajudar ou pode atrapalhar, depende da situação. Então, vamos supor, a questão de perguntar, diga uma situação em que a força de atrito ajuda. Você vai dizer, no processo de caminhar, por exemplo. No processo de caminhar, ela ajuda, porque se não fosse a força de atrito, Feitosa, a gente escorregaria, não teria força suficiente para lançar o nosso corpo para frente. Uma que a força de atrito, ela atrapalha. Poxa, quando você quer arrastar uma caixa, por exemplo, quer arrastar um móvel, aí é claro que a força de atrito vai atrapalhar. Outra coisa que a gente falou foi que ela tinha a origem eletromagnética. Alguém sabe dizer o que é que significa isso? Ter origem eletromagnética? Que danado é isso? Depende de quem, então? Depende da interação do quê? Não. Gravidade, não. Vai depender da interação entre alguma coisa. Ó, deixa eu botar aqui, ó. Interação, gente, entre os tipos de material. Entre os tipos de material. Porque veja só, eu quero andar na minha casa tem porcelanato. Puxa, é melhor eu andar na minha casa. Assim, eu quero evitar escorregar. Eu quero evitar escorregar, preste atenção. Aí é mais fácil, é mais seguro eu andar na minha casa de meia ou andar, sei lá, com uma sandália de borracha, por exemplo. Qual é a situação? Que vai me deixar mais seguro? Qual é, gente? De sandália? Muito bem. Por quê? Porque dependendo, Miguel, da natureza dos materiais, você vai ter um atrito diferente. Então, você vai ter mais atrito ou menos atrito. Beleza? É o que acontece, por exemplo, quando você vai lavar um piso e aí você coloca sabão. Poxa, você colocou sabão, você tornou aquele piso mais escorregadio. Tornar mais escorregadio, Gabi, volta aqui com a gente, Gabi. Tornar mais escorregadio significa tirar atrito, diminuir a força de atrito. Porque você tem outra substância ali, tem outro material. E outra coisa que a gente falou era que que a força de atrito, ela vai ser contrária não ao movimento, mas à tendência de deslizamento do corpo. Então, a gente primeiro precisa entender para onde o corpo vai deslizar naturalmente e depois colocar a força de atrito contrária a ela. Isso aqui a gente já viu semana passada. E a gente não vai voltar. Beleza, a aula já está disponível lá. Podem rever quando precisar, ou tirar alguma dúvida ou outra quando se expressarem pelo WhatsApp. Passando aqui, então, a gente vai falar sobre os dois tipos de atrito, tá? Nós vamos ter dois. O atrito que a gente vai chamar de estático e o atrito que a gente vai chamar de dinâmico. Gente, estático, o próprio nome está dizendo, beleza? É aquele atrito em que não há deslizamento. Então, significa que o corpo, ele vai estar ou parado, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, se liguem nisso, viu? Então, o estático não há deslizamento. E o dinâmico, aí o próprio nome já está dizendo, né? Poxa, dinâmico vem de movimento. Então, há deslizamento. Ó, há deslizamento. Prof, não entendi não. E agora? Vamos supor, tenho esse fone de ouvido, correto? Todo mundo fixa a minha tela grande, por favor. Fixa a minha tela rapidinho grande. Ó, tenho esse fone de ouvido. Vou pôr esse fone de ouvido em cima, deixa eu ver de alguma coisa. Pronto, vou pôr ele em cima desse caderninho, tá? Tem esse caderninho aqui, a minha agenda. Vou colocar ele aqui em cima. Ó, vou colocá-lo aqui em cima, certo? Gente, percebam, agora ele tá na horizontal. Então, o meu caderno está na horizontal. Mas eu posso pegar e fazer o quê, Gabi, com esse caderninho? Eu posso incliná-lo, ó. Vem cá, eu inclinei ele assim. Eu inclinei ele assim. O meu fone deslizou, eu inclinando ele assim, deixando nessa angulação? Sim ou não, gente? Respondam aí. Não, não deslizou, não foi? Ó, vou fazer mais um pouquinho. Deslizou? Ó, tava aqui, fiz mais um pouquinho. Aí eu deslizei. Beleza. Aqui nós tivemos as duas situações de força de atrito. Se liguem. Quando eu coloquei ele até essa angulação
e o fone continuou parado, se o fone estava parado, significa que ele não deslizou. Então, nesse momento aqui, quem estava segurando ele era a força de atrito. Mas era a força de atrito o quê? A força de atrito estático. Tá? Então, ele tinha coeficiente, daqui a pouco a gente vai ver isso, ele tinha coeficiente de atrito estático. Mas a partir do momento, olha só, que eu inclinei, ele entrou em movimento, aí se ele se movimentou já não era mais atrito estático, mas sim atrito dinâmico. Beleza? Então, esses dois tipos vão ser classificados momentaneamente. É basicamente isso, Miguel. Porque, veja, Miguel, enquanto você tem atrito estático, você não vai ter atrito dinâmico. E a partir do momento que o atrito dinâmico começou, você perdeu o atrito estático. Beleza? A gente costuma dizer, Miguel, inclusive, que o atrito estático ele vai ser a força de atrito necessária para manter o objeto parado ou então torná-lo de maneira não deslizante. Por que é que eu estou reforçando isso de não deslizante? Porque a gente vai perceber que o Enem vai cobrar bastante essa parte de atrito, gente, para diferenciar dois tipos de freio, né? O freio a disco, e que nesse caso vai ser o freio ABS, né? E o freio não ABS, certo? Ele vai separar. E aí ele vai te perguntar por que é que o freio ABS ele é muito mais eficiente. Aí você vai dizer que ele é mais eficiente porque ele não trava a roda. Então, se ele não trava a roda, você não tem deslizamento. Se você não tem deslizamento, o atrito que vai ser utilizado lá é o atrito estático. Enquanto o dinâmico não. O dinâmico é aquele que você vai estar, olha só, em movimento. Ó. Ou seja, vai estar deslizando. E a gente costuma dizer, Gabi, o seguinte, que o estático ele vai existir até o momento que nós vamos dar o nome de iminência de movimento. Quem já ouviu falar nisso? Iminência de movimento. Tá bom? Ó, iminência de movimento. Que é aquele momento, gente, em que a coisa está parada, mas ela está quase se movimentando. Ela está quase se movimentando, mas ela não está. Movimentando, que eu digo assim, ela está quase deslizando. Seria basicamente, gente, ó, esse momento de parada. Ó, eu vou deslizando, ou, desculpa, eu vou inclinando. Perceba que ele ainda está parado, está parado, está parado. Aí eu movi de uma certa forma, ele começou a se movimentar. Aquela última força que segurou ele parado, a gente disse que é a iminência de movimento. Ou seja, quando ele estava quase se movimentando, mas ainda não estava, não tinha velocidade. Aí o atrito estático ele existe até o momento de iminência, tá? Até a iminência do movimento. Todo mundo entendeu isso? Fui claro, não fui claro? Preciso repetir, digam aí. Pode dizer que os atritos causam o deslizamento? Sim. Sim. Basicamente, sim. Porque, na verdade, assim, Miguel, o que vai gerar o deslizamento em si é a força que está sendo aplicada fora, a força externa, entendeu? Porque, veja, o atrito os atritos, na verdade, os dois vão ser contra o deslizamento, tá? Eles são contra o deslizamento. Mas aí nós vamos ter dois tipos de atrito. O atrito quando a força que está sendo aplicada é menor que o atrito. Então, quando a força aplicada é menor que o atrito, você não vai ter o movimento, você não vai ter o corpo deslizando. Então, significa que o atrito está ganhando. Aí, quando o atrito ele passa a perder, aí você vai ter o atrito dinâmico. Mas mesmo assim, perceba, Miguel, não é porque a força que você está incidindo sobre o objeto ela está mais forte que a força de atrito, não significa dizer que o objeto ali ele está ficando parado. Não. Tipo assim, que não tem nada, tipo, fazendo uma resistência. Existe uma resistência. Mas claro que essa resistência ela vai ficando cada vez menor. Tranquilo? Por isso que a gente diz, né, Miguel? Ó, você vai movimentar, por exemplo, um sofá. Poxa, vocês já perceberam que quando você vai mover alguma coisa grande, em exemplo, o sofá, é muito mais difícil você iniciar um movimento, tipo, você pôr ele para começar a se movimentar, do que quando ele está movimentando, você empurrar? Sim ou não? Todo mundo já percebeu isso? Já, né? E está justamente ao que explica o tipo de atrito. Porque antes de você movimentar ele, botar o sofá para deslizar, qual é o tipo de atrito que está atuando lá?
Se o sofá está parado, o sofá não está deslizando no chão, o estático. E a gente vai aprender que o atrito estático ele é mais forte do que o atrito dinâmico. Aí, quando você coloca ele para movimentar, você tem um atrito dinâmico. Beleza, demais, né, velho? Ela é um fecho, né? Ela humilha a gente, mas também ela dá cada fecho, né? Cada fecho, velho. Muito, muito foda. Agora, olha só, Miguelito, fatores que vão influenciar o atrito. Por quê? Ô, Miguel, não é só a questão do próprio material em si, não, tá? Não é só o material. Vão ter outras coisas que vão influenciar. Primeiro, essa daqui, o coeficiente de atrito. Aqui, gente, o coeficiente de atrito, sim, ele vai falar sobre os dois materiais. Porque, veja, quando eu digo para vocês que é mais seguro andar em uma casa com porcelanato quando você está descalço, ou então quando você está com uma sandália de borracha, do que quando você está, por exemplo, com uma meia. Por quê? Porque você tem ali o coeficiente de atrito sendo diferente. Gente, coeficiente de atrito a gente vai representar pela letra grega mi. Vocês lembram da letra grega mi? Que a gente representava quando... Que a gente já para representar micro, era? Tipo, tantos micrômetros. Pronto, mi aqui vai ser utilizado para determinar a força de para determinar o coeficiente de atrito, tá? E aí, gente, olha só, nós temos dois coeficientes de atrito, porque nós temos dois tipos de atrito. Então, nós teremos o coeficiente de atrito estático e teremos o coeficiente de atrito dinâmico. O estático, lembra, é quando a gente tem a coisa iminência de movimento, ou seja, não tem deslizamento. Já o dinâmico tem deslizamento. E aí, fisicamente falando, a gente vai dizer que, numericamente, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Por isso que eu falei para vocês, que para você começar a movimentar um objeto, botar aquele objeto para deslizar, é mais difícil do que você mantê-lo em movimento, mantê-lo deslizando. Porque você tem a relação do tipo de atrito. Por isso também que o freio ABS ele é mais seguro do que o freio comum, o freio tradicional. Por quê? Porque o freio ABS ele não trava as rodas. Então, se não trava as rodas, o carro ele não vai deslizar. Então, se não desliza, o que tu está fazendo ali é força de atrito estática. Então, você vai ter, consequentemente, uma força maior. Outra coisa também, gente, que vai influenciar na força de atrito é a força de compressão. Que é tipo assim, Gabi, preste atenção aqui, olha. Tu vai ter um determinado, uma determinada trajetória e você vai colocar um objeto aqui em cima. E o que você vai fazer é comprimir. Gente, quando você comprime, você põe uma força para baixo. Gente, se você coloca uma força para baixo, o que é que vai acontecer? O objeto ele vai fazer o quê? Você incidir uma força para baixo. Ele vai aceitar aquela força? Não vai devolver outra força, não? Sim ou não, gente? Porque, ó, você incidir uma força aqui. Ele não tem que incidir outra de volta? Né? Muito bem, ação e reação, perfeito. Então, ó, você vai ter uma outra força, só que apontada para cima. Aí, sabe qual vai ser essa força apontada para cima, minha gente? Vai ser o que nós damos o nome de força normal. Então, a força de compressão depende da normal. Então, veja, ó, um exemplo disso, peguem as mãos de vocês. Só encoste bem fraquinho uma na outra. Encoste fraquinho uma na outra. E esfregue. Quando você está esfregando, você está atritando. Isso aqui é atritar. Tá certo? Ó, perceba como foi. Agora pegue as suas mãos, aperte elas, ó, uma na outra e tenta atritar. Ó, qual foi a situação mais difícil? A primeira ou a segunda? Que estava com bem pouquinha força, bem pouca compressão. A segunda foi mais difícil, né? Porque você comprimiu mais. Então, quando você comprimiu mais, você aumentou a força normal. Aumentando a força normal, você aumenta o atrito. Sacaram isso? Então, força de atrito é influenciada, Gabi, coeficiente de atrito, se é estático, é dinâmico, e também a força de compressão. Qual é o tipo de coeficiente de atrito mais... Qual vai ser o coeficiente de atrito com maior valor? Porque nós temos dois tipos de coeficiente de atrito. O estático, muito bem, Gabi. Qual é o tipo de coeficiente que o freio ABS utiliza? Que é aquele freio que não trava as rodas. Qual é o tipo de coeficiente? O estático, muito bem, perfeito. Certo? É o estático. Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Pode passar adiante? Go, né? Muito bem, vamos lá. Agora a gente vai aprender a calcular.
calcular, Letícia, presta atenção, calcular a força de atrito estática. Eu disse para vocês que a força de atrito vai depender da compressão e vai depender também do coeficiente de atrito, correto? Correto. Então, a gente agora vai aprender a determinar essa danada dessa fórmula. Ó, deixa eu botar aqui, ó. A força de atrito, aí lembra, eu disse a vocês que a compressão é, na verdade, a força normal, tá? Então, como depende dessas duas coisas, a gente vai usar elas para resolver. Então, olha só, força de atrito a gente vai chamar de FAT, beleza? E essa FAT aqui, ela vai ser igual ao produto, lembra? Eu disse para vocês que quanto maior é o coeficiente de atrito, maior vai ser a força, certo? Que vai ser a força de atrito, a força que vai segurar. E quanto mais compressão, quanto maior a força normal, também maior essa força. Então, se elas são diretamente proporcionais, elas precisam se multiplicar. A gente não já aprendeu isso? Quando é diretamente proporcional, eles precisam se multiplicar, quando é inversamente, precisa se dividir. Então, a FAT aqui, ela vai ser o produto mesmo entre o coeficiente de atrito, como eu estou falando de atrito estático, certo? A força de atrito estática, eu vou utilizar o Mi estático, vezes a normal do corpo. Tá vendo aqui, ó? Vezes a normal do corpo. Gente, seguinte, coeficiente de atrito é uma grandeza que a gente chama de adimensional. O que é que significa adimensional? Quem sabe? Não Ela é tem unidade de adimensional. medida. Muito bem, não tem a unidade de medida. Então, significa que a força de atrito tem que ter a mesma unidade de medida que a normal. A normal, qual é a unidade de medida dela? Da força normal? Newtons. Newton, muito bem. Então, a FAT também, Feitosa, precisa ser Newton, tá? Então, a gente vai encontrar isso daqui. Beleza, agora tem que lembrar. Eu vou usar força de atrito estática quando o corpo tiver o quê? Deslizando ou não deslizando? Quando tem deslizamento ou quando não tem? Muito bem, quando não há deslizamento, ó. Não há deslizamento. Beleza, gente? Pode passar, todo mundo anotou? A força de atrito estática? Muito bem, perfeito. Deixa eu passar. Aí me digam de novo, vamos lá. A força de atrito depende de quais grandezas? Quais são os fatores que influenciam a força de atrito? Eita, já esqueceu. Hum, É o coeficiente certo, e mais o quê? e a normal. E a normal, perfeito. E a compressão, a normal. Dentre os dois tipos de coeficiente, qual é o maior? O de estático. Perfeito, muito bem. Agora a gente vai aprender força de atrito dinâmica. Gente, a dinâmica aqui agora é totalmente diferente. Há deslizamento, viu? Ó, o corpo desliza. Aí a força de atrito não vai ter diferença não, tá? A FAT vai ser medida do mesmo jeito, ó. Tu vai pegar o Mi, só que o Mi que tu vai pegar vai ser o dinâmico. Prof, eu tenho que decorar o Mi de cada material? Não, a questão é obrigada a te dar. Se ela não te der, porque ela quer que tu determine. Tudo isso daqui vezes a normal. Acabou. Tá vendo? Pronto, já aprendemos a determinar. Hoje, prof, é a mesma fórmula, só depende mesmo do Mi, né? Só isso. Fácil, difícil, me digam aí. Todo mundo acompanhando? Vamos fazer já já umas questões, tá? Agora, como eu estou trazendo assim de forma de slide, eu já estou trazendo as questões no momento certo, que eu estou preferindo assim, tá? Até para ser um pouquinho mais rápido. Vamos começar logo a questão aqui. Inclusive, gente, um negócio que eu não expliquei para vocês, dessas duas forças aqui de atrito, tanto a estática quanto a dinâmica, é o seguinte. Veja, as duas, Gabi, não vão existir ao mesmo tempo, não, tá? Não existe, tipo, quando você tem força de atrito estática, você não tem força de atrito dinâmica. Então, a estática, ela existe até a dinâmica vir. Outra coisa importante, a força de atrito estática, ela acompanha a força que está sendo incidida nela. Prof, não entendi. Vamos supor que eu queira empurrar Feitosa. Aí eu vou dizer para vocês que, ó, Feitosa, ela tá aqui, tá? Ó, Feitosa está aqui, certo? E eu estou aqui atrás de Feitosa para empurrá-la, beleza?
Aí vamos supor que eu diga a vocês que a força de atrito daqui do calçado de Feitosa com o chão, a FAT dela, ó, a FAT dela está sendo, porque ela está parada. Então, se ela está parada, força de atrito estática, ela não está deslizando. Então, a FAT, nesse caso aqui, eu vou dizer para vocês que é 30 newtons. E se ela está parada, é porque isso aqui a gente está trabalhando com atrito estático. Vamos supor que eu empurre Feitosa com uma força externa de 15 newtons. Gente, percebam, a FAT é 30 newtons, mas essa FAT, na verdade, vai ser a força de atrito estática máxima. Ó, vai ser máxima. Tá certo? Porque a força de atrito estática, ela acompanha a força que está sendo incidida. É bem simples. Então, veja, se eu estou empurrando Feitosa com uma força de 15, Feitosa não vai se mover. Todo mundo concorda? Todo mundo consegue enxergar isso? Porque o chão, porque a força de atrito vai segurar Feitosa com uma força de até 30 newtons. Então, se eu fui empurrei Feitosa com 15 newtons, Feitosa não se movimentou. Mas Feitosa não se movimentou, sabe por quê? Porque a força de atrito que foi aplicada no momento que eu apliquei uma força de 15 newtons, foi exatamente de 15 newtons. Vocês sabem por quê? Porque se não fosse de 15 newtons, sabe o que era que aconteceria quando eu empurrasse Feitosa? Quando eu empurrasse Feitosa, o atrito tivesse sido de 30, quem teria voado era eu. Vocês estão entendendo isso? Porque, veja, eu coloquei 15 nela. Se ela tecnicamente me devolvesse 30, pô, eu ia sair voando, todo mundo concorda? E se eu empurrar Feitosa, eu vou continuar no meu lugar. Porque, gente, a força da atrito estática acompanha a força que está sendo incidida nela. Então, vamos supor que eu venha aqui e incida uma força de 29 newtons. Gente, qual vai ser o valor da força de atrito estática que o corpo de Feitosa vai usar para segurar o movimento? E aí, gente, qual vai ser? Eu apliquei 29 newtons. Qual vai ser? Apliquei 29 newtons nela. Muito bem, ela vai devolver os mesmos 29 newtons. Porque, veja, se ela devolvesse mais que 29, quem sairia em movimento deslizando era eu. Isso não existe. Não vai acontecer isso, tá? Deu pra... Agora, veja. Coloquei exatamente 30. Beleza, aí aqui 30 eu atingi a força máxima. Certo? Aí é diferente, por exemplo, aí eu venho aqui e apliquei 31 newtons. Aí a força vai ser qual? Aí já não vai ser mais estática, tem que utilizar a dinâmica, já vai ter que calcular de novo. Bora ver se a gente entendeu isso. Aqui, ó, que eu já peguei uma questão, tá? Para a gente poder aplicar ela aqui e conseguir resolver isso aqui e entender bem. Ó, preste atenção, todo mundo, tá? Ó, a tabela a seguir apresenta valores para a força aplicada pela pessoa sobre a mesa, sobre uma determinada mesa. Sabendo que a força de atrito, sabendo que o coeficiente de atrito estático, coeficiente de atrito estático é igual a 0,8 e que a força normal, ela vale 100 newtons, calcule a força de atrito máxima e complete na tabela o valor da força de atrito estático para cada valor de força aplicada. Vamos lá, gente. O coeficiente que ele me passou foi qual? Qual foi o coeficiente que ele me passou? Porque ele poderia ter me passado dois tipos, mas qual foi o que ele me passou? Coeficiente de atrito o quê? Rapidinho, vamos lá. Estático. Muito bem. Então, eu vou determinar qual tipo de força. Também estático. Muito bem, perfeito. Também estática. Então, vai lá. A primeira coisa que ele pediu foi que a gente determinasse a força de atrito máxima. Então, qual era a fórmula mesmo da força de atrito, Feitosa? A FAT é igual a... Mi vezes normal. Muito bem, perfeito. Mi vezes normal. Tranquilo. Então, vamos lá. A FAT, nesse caso, vai ser igual ao Mi, que deu 0,8. Quanto é que vale a normal? Que o enunciado passou? 100. 100, muito bem, tá vendo? Então, a FAT aqui vai ser igual, vamos lá, viu? A FAT, 0,8 vezes 100, 80 newtons. Então, significa, gente, que essa força de atrito, como foi o Mi estático, eu encontrei a força de atrito estática. Certo? A força de atrito estático. Aí, vamos lá.
Quando, olha só, na força, isso aqui, inclusive, gente, é a força máxima, tá? Ó, é a força máxima. Vamos lá, gente. Se alguém vier aqui e aplicar sobre essa mesma força de 20 newtons, a força de atrito estática, de atrito estático, que vai ser devolvida, tem que ser de quanto? Aplicou 20. Muito. Não. Só apliquei 20. Porque, ó, veja, só apliquei 20, ele me devolveu 60. O que é que vai acontecer comigo? Eu apliquei 20 de força na mesa. Se a mesa me devolver 60, ó, não é isso? Seria tecnicamente assim, ó, Miguel. Eu apliquei a força, eu iria para trás. Entendeu? Aí, muito bem, Miguel, tem que ser 20. Então, ó, se a força aplicada foi 20, a força da atrito estática também precisa ser 20, porque a força da atrito estática tem que acompanhar. Aí, vamos lá. Seguindo essa mesma lógica, apliquei agora 40 newtons de força. Aí, o estático vai ser o quê? Mas o que tem a ver o 80 ali? Tipo, são questões diferentes. Não é a mesma questão, mano. O que ele quer aqui apenas é que a gente fala. Porque, ó, esse 80 que a gente encontrou foi a força de atrito estática máxima. Ou seja, é como se ó, a mesa consegue segurar até 80 newtons. Então, se você botar até 80 newtons, a mesa vai continuar parada. Tu entendeu isso? Ali é a força de atrito estático máxima, certo? Aí, professor, passou de 80. Aí ela já não vai mais ficar parada, ela vai deslizar. Vai começar a entrar em movimento. Aí, ó, se liga, viu, Miguel? Que a força de atrito está... Aí reza. Aí, amor, é rezar, é você pedir para o seu Exu, ou para Deus, para o que você tiver fé, entendeu? Aí, só, aí a força de atrito vai acompanhar a força que está aplicada. Ela não pode ser maior. Então, aplicamos 40. Vocês responderam perfeitamente. Devolve 40. Se eu aplicar 80 newtons, qual vai ser a força de atrito estática? Rapidinho, cadê ele? Quanto vai ser? 80. 80, muito bem. 80 newtons também, tá vendo? Aí eu quero que vocês me digam. Na primeira situação, a mesa estava parada, ou a mesa ficou parada, ou a mesa entrou em movimento? Na primeira situação, com 20, parada. Na segunda situação, aconteceu o que com ela? Parada, muito bem. Terceira situação, aconteceu o que com ela? Parada também. Agora vamos lá. Força aplicada foi 100. Qual vai ser a força de atrito estática? Qual vai ser a força de atrito estática? Porque, ó, passou. Pronto, é isso, Jéssica. Se eu aplicar 100, a mesa vai continuar parada ou ela vai começar a se movimentar, vai deslizar? Diz aí. Vai movimentar. Quando tem movimento, quando tem deslizamento, existe força de atrito estática quando desliza? Existe? Não. Então, ó, se a força passar, tu vai dizer assim, ó, que não há fate estático. Todo mundo entendeu isso? Porque nesse momento, muito bem, Gabi, eu já ia perguntar isso. Nesse momento ia ser que tipo? Aí agora é o dinâmico. Prof, como é que a gente faz para determinar o dinâmico? Só se ele me desse o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Prof, então, se a força aplicada passar da força de atrito máxima, estática, não existe mais. Não existe, vai ser dinâmico. Porque lembrei que eu disse para vocês, eles não coexistem, não vai existir ao mesmo tempo não, tá? Quando você tem um, não tem o outro. Acabou. Todo mundo entendeu isso? Pode passar? Pode, né? Massa, muito bem. Gente, tá muito pesado o conteúdo, tá ok, a aula tá indo bem, tipo, tá no nível ok, como é? Tá todo mundo conseguindo acompanhar, tá de boa, porque realmente vai começar a ficar bastante conteudista, tá? Mas é normal, natural. Aí botei uma outra questão, só que agora com esses bloquinhos, ou seja, sistema de blocos, para unir o que a gente viu semana passada, tá? Então pega resumo que a gente vai precisar. Ela diz assim, então a figura a seguir apresenta o bloco A, de massa 3 kg, que está apoiado em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. A corda passa por uma polia ideal e na sua extremidade final existe um gancho de massa desprezível. Uma corda pendura um bloco B de massa 1 kg no gancho, sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a superfície e o bloco A é de 0,5, determine a força de atrito que a superfície exerce sobre o bloco. Bora lá? Pra gente fazer?
Olha, sistema de bloco. Eu tava aqui, ó, não tava pregado. Preguei. A partir do momento que eu comecei a pregar, eu tenho um sistema de bloco. Fez sistema de bloco, o que é que a gente tem que fazer, minha gente? Como é que a gente faz? Primeiro passo, qual é? Quando tem um sistema de blocos? Demonstrar todas as forças. Muito bem, perfeito. Olha, no bloco A, ele tem peso, ele tem normal. Todo mundo acompanhou isso? Sim, né? Além disso, tem uma puxando para frente. Quem é que tá puxando para frente? Ó, Tração. tração, muito bem. Mas aqui agora a gente tem que considerar atrito, né? Ó. Aí o atrito vai estar puxando para onde o atrito? O lado contrário do deslizamento. Muito bem, perfeito. Como a gente pregou uma caixinha, tende, né, a ir para cá, né? Tende, mesmo ele sendo leve, mas a tendência de movimento é essa. Aí para trás, ó, vem aqui. Aqui eu vou dizer que é a FAT, tá? Ó, FATzinho. Aplicamos tudo. Vamos para B. A B, gente, quais serão as forças? Primeiro essa de cá, roxa. A peso, Certo? tração, Muito bem. para cima, só. Só. Perfeito. Depois disso, o que é que a gente faz? O coisa. Esqueci, isso aqui é dinâmico. Muito bem. A força resultante. Aplica. É isso aí. Assim, ó. Muito bem, todo mundo. Pra vocês verem, não tem diferença não, tá? Aqui é a diferença porque só tá botando fato. Aí aqui nesse cara eu vou desconsiderar, tá? Essas daqui que estão verticais, né? Porque não vai ajudar no movimento, no deslizamento, né? Bora lá, para o bloco A. Gente, a força resultante no bloco A vai ser quem ali, a força resultante? Vai ser tração menos FAT. Isso. No caso, veja, existe movimento? Existe movimento nesse caso? Tem. Não. Porque o atrito que ele te deu foi qual? O estático, sim. Então, significa que se não tem movimento, quem é mais forte? A tração ou O FAT. Aí vai vir Aí, como é que primeiro. fica? FAT? Menos tração. Se ligou? Ou eu confundi tua cabeça? Deu, né? Pronto. Se eu confundir, tu fala, viu? Vocês falem, viu? Porque às vezes mesmo eu dou uma confundida por conta da ansiedade, viu? Aí vai ficar assim, gente, ó. FAT menos tração, mas não confunde não, que vocês estão muito mal. Homem, a aula passada foi, assim, na minha concepção, uma das melhores aulas. Vocês pegaram muito bem essas paradas aqui dos blocos, né? Sistema de blocos, vocês pegaram muito bem, então dá pra levar de boa. Aí, força resultante é massa vezes aceleração, tá? De boa. Bora aplicar agora para o bloco B, gente. Ó, para. Bloco B. Como é que fica bloco B, gente? Aqui. Tração menos peso. Muito bem, perfeito. Ó. Tá vendo? Tração. Mas aí, menos seguindo peso. a lógica, como é que eu sei que a tração vai ser maior do que a força peso? Porque se a força peso fosse maior, ela puxaria para baixo. Esse bloco que está sendo segurado por esse outro bloco de cima, ele vai descer ou ele vai ficar paradinho? Vai ficar parado. Então é porque a tração está vencendo dele. Beleza? Aí, se fosse atrito dinâmico, aí a peso seria maior. Oxi, top. Perfeito. Aí, tu já entendeu a ideia, que vai ser o próximo problema que a gente vai fazer, que é com dinâmico, tá? Beleza? Bora lá, então. Ó, já encontrei equação 2. E agora? Isso aqui. Aí, sistema. Perfeito, muito bem. Vou botar outra aqui embaixo, viu? Ó, vou pegar essa de cá e botar aqui, ó. P menos P igual a massa vezes aceleração. Se eu quiser, posso até fazer a substituição. Gente, eu faço a substituição, né? Porque às vezes é meio chatinho, né? Ali, sabe? Né? Se a gente for ficar fazendo assim com muita letra, né? Aí vocês entendem, né? O que eu vou fazer ali? Eu vou só já substituir. Bora fazer primeiro essa FAT, ó. A FAT é o Mi vezes a normal. Quanto é que vale o Mi, minha gente? Ali. 0,5. Muito bem. E, inclusive, quem tem facilidade com a parte algébrica, pode fazer a parte algébrica, tá? Eu gosto de fazer a numérica por questões didáticas.
para poder a aula ajudar e não atrapalhar. Porque se a aula tá aqui, a gente tá fazendo um negócio muito rápido, a galera não entende, não acompanha, aí não servir de nada, né? A aula precisa estar nivelada para todo mundo, o máximo que puder. É claro que a aula não vai estar perfeita para todo mundo, mas que esteja ali no nível minimamente intermediário, né? Para todo mundo ser nivelado ali por um nível ok. A gente nem pode nivelar por baixo, nem pode nivelar por cima, né? Por isso que eu estou fazendo aqui, beleza? Então fica o Mi vezes a normal. Quanto é que vai ser a normal do corpo A? Porque perceba que a FAT está aplicada no corpo A. Então tem que ser quanto ali? Fica o questionamento, viu? Não sei não. E aí, como é que eu faço normal? A normal é numericamente igual a quem? A normal. Ao peso, aí vai ser mg. Muito bem, ó, tá vendo? Ó, o peso de A vai ser massa dele vezes a gravidade. Então, a massa do corpo A gente sabe que são 3 3, quilogramas. Muito bem. Vezes a 10. gravidade, que é 10. Muito bem. Então, dá 30, ó. Tá vendo? Aqui fica 3 vezes 5, 15 newtons, ó. Então, essa aqui é a FAT, tá? Beleza, gente? A FAT tá aqui. Agora, ó, a gente vai determinar. Então, vai ficar assim, gente. Então, aqui, ó. 15 menos atração. Tudo isso daqui igual a massa, aí no caso a massa do corpo A, né? Fica 3 vezes a aceleração. Aqui do mesmo jeito, ó, para o bloco B, tá? Agora, quanto é que ficaria o peso do bloco B ali, gente? Não é massa do B vezes a gravidade, ó, não é isso? Aí a massa do B é 1, 1 vezes 10 é o próprio 10, ó. Todo mundo entendeu isso que o prof fez? Tração menos 10, tudo isso igual a massa do B, que é 1 vezes a aceleração. Pronto. Agora eu posso fazer. Viu? Ei, aí, prof, o que é que a gente está tentando encontrar aqui, pelo amor de Deus? A força que tem aplicada. Porque eu quero saber qual é o atrito que está sendo aplicado. Lembra, o atrito estático, ele acompanha a força. Então, eu preciso encontrar qual é a força que está sendo incidida. Tá bom? Aí, vamos lá. Ó, aqui eu vou pegar e botar já aqui embaixo. Ó, vou botar assim, ó. Menos 10 mais atração igual a A. Todo mundo entendeu essa invertida que o prof deu aqui, ó, isso aqui? Porque antes não era T menos 10, eu botei 10 menos T, que é a mesma coisa. Ó, porque eu venho e tiro aqui, em cima sobra 5, embaixo sobra 4A, não é isso? 3 mais 1, 4, né? Tá certo. Aqui agora vai ficar, então, o A sendo igual a 5 sobre 4, aceleração. Gente, tendo aceleração, eu consigo determinar qual é a força incidida. Sabe por que eu consigo saber qual é a força incidida, gente? Porque a força incidida, se vocês forem perceber, é a atração. Não é não? A atração é a força que está sendo incidida aqui, ó. Se ligaram? Aí agora eu venho aqui e determino a atração. Olha, a atração aqui, ó. A atração menos 10 é igual a 5 quartos, que é a aceleração. A atração dá 5 sobre 4 mais 10. Quem gosta de trabalhar com isso aqui, estando em decimal, trabalho de decimal, eu particularmente não gosto, prefiro fração. Faço pelo método da borboleta. 4 vezes 10, 40, 40 mais 5, 45. 45 sobre 4 newtons, ó. Tá? Pronto. Gente, se essa tração que está sendo colocada lá, que inclusive dá para fazer, ó. 45 sobre 4 dá 1. Opa, 1 não, perdão. Dá não, é isso mesmo, dá 1, que fica 0. Desce 5, dá 1, sobra 1, 0,2. Ou seja, vai dar aqui, gente, a tração, ó. Deixa eu até botar ela em decimal, vai ficar 11,25 newtons. Gente, vamos cá. Se esse bloco A, ele está sendo puxado pelo bloco B, forçado pelo bloco B, com uma tração de 11,25, com uma força de 11,25, qual vai ser a FAT naquele momento? Ó, qual vai ser a FAT naquele momento? Porque a tração é o que está puxando. Todo mundo entendeu isso? A tração vai ser o quê? A força que esse bloco A está recebendo do bloco B que está caindo ali. Então, ele está sendo puxado com uma força de 11,25. Aí, minha gente,
significa que o FAT, a força de atrito estática, tem que ser de quanto? Pedinho. Ih, a galera não entendeu não, então. Entenderam não foi, gente? Isso que a gente encontrou? Deixa eu falar de novo, ó. Vou falar de novo, tá? Ó. Se liguem aqui, viu? Ó, para quem não entendeu. A gente tem que encontrar, a questão está pedindo duas coisas. A questão está pedindo duas coisas. Está pedindo para que a gente determine. Deixa eu tirar isso aqui, gente. Peraí, viu? Eu tô com esse bichinho aí atrapalhado de ministrar. Peraí, calma. Pronto, ó, se liga aqui, se liga aqui. Ele pediu para a gente encontrar duas coisas. Pediu para que a gente, no caso, pediu para que a gente determinasse uma coisa, que foi a força de atrito que a superfície ela exerce sobre o bloco A. Mas percebam aqui que o bloco A, ele tá sendo puxado, tecnicamente carregado por esse bloco B. Porque, vem cá, se eu coloquei, mas ele é mais leve. Vem cá, mas mesmo que ele seja mais leve, ele não vai exercer uma força nesse bloco A, não? Sim ou não? Ele exerce força, mesmo ele sendo mais leve? Porque ele está pendurado, ó. Vai exercer, porque ele está pendurado. Então, a ideia é o quê? É que esse bloco B, ele tem que puxar o bloco A. Mas como ele é mais leve, ele não vai puxar. Então, significa, se não vai puxar, significa que não vai ter deslizamento. Se não tem deslizamento, qual é o tipo de atrito que eu tenho ali? Se não há deslizamento? O estático. O estático. Aí eu falei para vocês que existem dois tipos de estático. Existe o estático máximo, existe o estático que vai ser naquele momento. Na questão anterior, qual foi o valor da força estática máxima que a gente encontrou ali? 80. 80. Mas vem cá, Feitosa, foram em todas as situações que a força de atrito estática foi 80? Tipo, aqui, ó, na tabela? Não. Dependeu de quê? A força de atrito aplicada. Muito bem. Nesse caso aqui, qual é a força que está sendo aplicada no bloco A? Tipo, a aplicada que eu digo é fazendo a força que vai fazer ele se movimentar. Atração. Então, significa que a força de atrito vai depender de quem? Da atração. Aí a gente tem que encontrar a atração. A gente achou a atração usando aquela ideia. Primeiro, a gente vai pegar ação sistema de blocos, apresenta todas as forças, depois que aplicou todas as forças, a gente vai aplicar força resultante em todos os blocos. Aplicou força resultante em todos os blocos, faz o sistema de equações. Para fazer o sistema antes disso, eu fiz o quê? Determinei primeiro a força de atrito, mas essa força de atrito aqui não foi a força de atrito que estava sendo aplicada naquele momento, não. Essa força de atrito que eu encontrei de 15 vai ser qual força de atrito? A força de atrito, ó, máxima. Se ligaram nisso? Aí o que foi que eu fiz? Encontrei ela, que eu tinha como encontrar. Encontrei o peso de B. Para que você fez isso, Fabrício? Para determinar isso aqui, porque senão ficaria muito algébrico. Aí eu encontrei o quê? Eu encontrei que o FAT é 15, então ficou 15 menos atração igual a 3 vezes a aceleração. E a outra ficou tração menos 10 igual a aceleração. Aí somei as duas equações. Quando eu somei as duas equações, eu encontrei quem aqui? Qual foi o valor que eu encontrei? Foi o valor de quem que eu encontrei? Quando eu operei as duas equações. Eu encontrei... Não, ó, Gabi, primeiro eu encontrei quem aqui? Eu encontrei primeiro a aceleração. Tá vendo? Por que eu encontrei a aceleração primeiro? Porque para tu encontrar a tração, tu precisava do valor de quem aqui, ó? Da aceleração. Aí encontrei essa aceleração e substituí aqui. Aí encontrei que a força de tração é 11,25. Então, essa força de tração é a força que está puxando, que está querendo, tentando fazer com que o bloco entre em movimento. Tente, então está puxando. Então vai gerar um atrito nela. Agora, deu para entender melhor, gente? O que nós calculamos ali? O porquê que a gente fez primeiro a aceleração, porque com a aceleração a gente encontrou a tração. Por que teve que encontrar a tração? Porque a força de atrito dependia da tração. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando for determinar a questão de força de atrito, principalmente estática, é entender qual é a força que está sendo aplicada. Porque, às vezes, gente, a força aplicada vai ser uma força geral. Às vezes pode ser tração,
pode ser o peso, podem ser várias e várias coisas. Entendeu? Sacaram isso? Deu para entender mesmo, gente? Sim ou não? Aí a força de atrito aqui vai ser de quanto a força de atrito? Nesse caso em especial, pendurei o bloco B. Pendurei o bloco B. Qual vai ser a força de atrito que vai estar sendo incidida sobre o bloco A? O bloco A tem que segurar quanto de força para ele se manter parado? 11, muito bem. Aí 11,25. Porque tem que coincidir com a força de tração, gente. Sacou isso? Gente, ficou muito complicado, muito complexo. Aí vai fazer mais uma questão, viu? Só que agora vai ser dinâmico. Mas a ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma. Idêntica, igual. Ok? Pode passar adiante. Eu falei para vocês que ia ser mais conteudista. Então não tem para não correr não, viu? Agora, a tabela a seguir apresenta valores para a força aplicada pela pessoa sobre a mesa inicialmente em repouso. Então, ela estava parada, estava em repouso inicialmente. Sabendo-se que o Mi estático é 0,8 e o Mi dinâmico é 0,6, o que eu falei para vocês, que o Mi estático ele é o que em relação ao Mi dinâmico? O Mi estático é o que em relação ao Mi dinâmico? Maior. A gente viu aqui na prática, tá vendo? Ó? Que realmente ele é maior. Um é 0,8, o outro é 0,6. Aí ele colocou, e que a força normal vale 100 newtons. Força normal, 100 newtons. Complete na tabela o valor da força de atrito para cada valor de força aplicada. Gente, se ele colocou aqui Mi estático, Mi dinâmico, eu preciso primeiro fazer o FAT, só que utilizando o estático. Então, Mi estático vezes a normal. E depois eu vou saber qual vai ser a força de atrito utilizando o dinâmico. Mi dinâmico vezes normal. Fazendo rapidinho, quanto é que dá a FAT estática? 80, perfeito. Quanto vale o FAT dinâmico? 60, muito bem, perfeito. Vamos lá. Agora, Gabizinha, quando a força aplicada for 20, primeiro, quando a força aplicada for 20, qual é o tipo de atrito aplicado e qual vai ser essa força de atrito? Força aplicada foi 20. Qual é o tipo de atrito e quanto que vai ser a força de atrito? Eu quero ver se a galera está entendendo mesmo, viu? Isso. Estático 20. Perfeito, Letícia. Perfeito. 20 newtons. E aqui é o estático. Estático eu vou chamar de E, tá? Esse é o estático. Vamos lá. Aplicamos 40 newtons de força. Qual é o tipo de atrito e qual é a força de atrito estática? 40. Qual é o tipo de atrito, Gabi? Estático. Perfeito. Apliquei 80 de força. Tipo de atrito e a força de atrito. 80. E o quê? Estático. Muito bem. Agora apliquei 100. Qual vai ser a força de atrito, o tipo de atrito, muito bem, aqui é dinâmico, e qual vai ser a força de atrito dinâmica aplicada aqui? Muito bem, 60. Porque, gente, agora, a força de atrito dinâmica não tem esse negócio de acompanhar, não, é a total. Bota 100% ali, tá? Então, ficaria assim, gente, ó, era a mesma coisa, ele tá dizendo assim, eu tenho um objeto, tô aplicando uma força F aqui, uma força de 100 newtons, mas tem um negócio indo para trás que é a FAT. E a FAT aqui é de 60. Se eu fosse determinar a força resultante, quanto era que dava a força resultante aqui? Rápido. Nesse bloco, gente, quanto era que daria a força? 40, muito bem. 40. Ou seja, eu estaria empurrando com 100 newtons, mas seria a mesma coisa de eu estar aplicando uma força de 40. Sacou? Isso? Certo? Massa. Todo mundo entendeu mesmo. Eu não sei, não, mas eu tô sentindo a galera muito parada. Tô sentindo a galera mortinha hoje. Não sei o que aconteceu. Esse conceito aí de força resultante é o mesmo negócio de carros, né? É que eu não sei o nome do assunto direito. Tipo, quando dois carros estão no mesmo sentido, é como se um estivesse acelerando só tantos, né? E pronto, a gente vai aprender isso, olha. A gente vai aprender, que a gente chama de velocidade relativa. É isso mesmo.
A gente vai ver. Vai ser o próximo assunto, viu? Inclusive, eu adoro esse assunto. Amandinha, é meio difícil, então, ó. Tu vai me prometer que tu vai assistir a aula de novo, viu? Com bastante atenção. Pode ser até Eu vou ter que acelerado. assistir, e é tipo assim, o meu problema é na hora de fazer a questão, é pensar em montar a questão, Fabrício. Hum. Eu desenrolo o resto, mas essa parte de montar, tá ligado? Direitinho de um lado do outro, é muito confuso para mim esse assunto. Não, eu imagino que para mim também era, Amandinha. Na faculdade eu sofri pra caramba com isso daqui, porque eu não conseguia entender porra nenhuma. E quando botava um bloco de novo, e a faculdade, e lá na faculdade da Amanda, que botava uma porra de um bloco aqui, e ainda botava uma porra de um bloco na frente, assim, ó. Tu acredita? Mano, e o professor ainda pegava isso aqui e prendia ele, ó. Vá tomar no rabo, professor. Ixi, com todo respeito, claro, né? Pelo amor de Deus. Quero também se explicar meu professor, mas, pô, na moral. Aí eu, às vezes, ficava meio embananado, sabe? Quando eu ia botar as forças. Mas se preocupe não, que a gente faz questão, tá? Tu vê que tu não tá conseguindo, alguma coisa fala comigo. Pede help, viu? Peça, porque a gente vai aprender esse assunto esse ano, nem Esse tava da tussa. assunto, para mim, é que nem você pegar na minha mão, assim, sabe, menino pequeno, quando tá aprendendo a escrever, pô? Aham, Só assim pronto. pra entender esse bicho, é muito difícil. Oxe, pois fique tranquila. Se precisar, a gente vai montar, a gente vai marcar uma monitoria para você. Certo? A gente monta, a gente vê o dia ali que fica melhor para você e para mim, a gente faz e vai fazendo questão por questãozinha por questãozinha. Do mesmo jeito que você aprendeu vários assuntos, você vai aprender isso aqui, vai dominar. Beleza? A gente vai. Esse ano é o ano da gente espremer isso aqui. Nem que seja preço, a gente amassar isso tudo, botar dentro de um liquidificador e jogar. Abrir tua cabeça assim e botar. Entendeu? Acabou. Sangue na caveira inteiro. Vamos lá, então, ó. A figura a seguir apresenta um bloco A de massa 5 kg, que está apoiado em repouso sobre a superfície plana e horizontal. A corda ela passa por uma polia ideal e na sua extremidade final existe um gancho de massa desprezível. O mesmo problema. Uma pessoa pendura um bloco B, só que agora o bloco B é de 15 quilos. Olha, bloco A é de 5, bloco B de 15. Agora o bloco A vai conseguir ficar parado, velho? Se o negócio é mais pesado, é o triplo? Não. Só se você tiver, meu Deus do céu, uma força de atrito infeliz ali, né? Aí ele bota, sabendo que o mi estático, mi dinâmico é esse, determina a aceleração do sistema de blocos. Olha, ele quer saber a aceleração do sistema, tá? Vamos lá. Tema aqui, sistema de blocos. Primeira, quais são os passos que a gente tem que seguir? Primeiro passo, vamos lá. Colocar as forças. Muito bem, bora lá. Bloco A, quais são as forças, Feitosa? Normal e peso que se anulam, tração Certo. e atrito dinâmico. Muito bem, perfeito, é. Vou botar só fato, tá? Depois a gente decide. Tu já deu logo spoiler, tu já foi à frente do tempo. A B, Feitosa, quais são as forças daqui da B? Tração e peso. Muito bem, tração para cima, peso vem para baixo. Perfeito. Vou até botar assim, ó. Peso de B, tá? Aí tu já disse, né? Aqui vão se anular, então não vai servir de absolutamente nada. Depois disso a gente faz o quê? Força resultante. Muito bem, deixa eu botar aqui, ó. Primeiro, força resultante. Que Bloco A. nesse caso, a de tração vai ser maior. Aí, muito bem. Perfeito. Aí, como é que fica aqui? A força resultante do bloco A, como é que vai ficar? Tração menos força de atrito igual massa vezes aceleração. Muito bem, perfeito. Bora pro bloco B. Ó. Bloco B de bola. Como é que fica aqui? Vai ser peso menos tração. Muito bem. Peso de B menos atração. Tudo isso igual a massa de B vezes a aceleração. Bora fazer no cantinho essas coisinhas, porque vejam, a fato nós conseguimos fazer. Porque agora a parada vai estar, olha só, agora a parada ali ela vai estar em movimento. Se está em movimento, qual é a força de atrito que a gente tem que determinar? E nossa A bela dinâmica. muito bem, então, ó. Tá vendo? Vamos lá, me ajudar aqui a fazer. Pitosa? Aí Me vai ser dinâmica. 0,4 vezes massa vezes gravidade, né? Aí a massa de Isso. ar é 5 e a gravidade 10, 50. Muito bem, ó. Quanto é que dá no final? 20. Muito bem, ó, tá vendo? 20 newtons. Se ligaram? E a gente ainda pode determinar o peso de B, ó. Quando é que fica o peso de B?
Massa vezes gravidade. Vai ser 150. Perfeito, muito bem, tá Eita, vendo? pesadinho, hein? Ei, bote pesadinho nisso, viu? Então fica, ó, tração menos o fato que deu 20, igual a massa do A, que deu 5, vezes a aceleração. E aqui, peso de B, 150, menos a tração, igual a 15. Tá. Vou botar um em cima e um embaixo, tá, gente? Ó, aqui, ó. Ó. E vou botar assim, menos a tração, mais 150. Tudo isso igual a 15A, tá? Ó. E agora, como é que fica aqui esse sisteminha? Corta o T, Sobra quanto daqui dos números? 130, Muito bem. E do outro lado? menos. Vai ficar negativo, né? Não. Então, Porque eu 10A. tô somando. Ah, é, tá somando, verdade. Aí 10A. fica? Não. 5A com 15A. 20A, 20A. Muito bem. Perfeito. 20A. Então, a aceleração fica quanto, ó? 130 sobre 20. Cortei. Metade de 13 é quanto, gente? É 6. 6,5. Muito bem, tá vendo? Ó, encontramos 6. Não vou nem botar isso aqui, não, porque a gente acha que é a resposta correta. E não é. Ah, não é, verdade. Porque ele quer aceleração, né? Perfeito. Ele quer aceleração. Né, ó? Porque ele disse, ó, determinar a aceleração do sistema de blocos. Aqui, ó. Resposta 6,5. Aí, se ele pedisse tração, quanto era que ficaria a tração? Como é que eu encontraria? Se Aí tem fosse. que substituir. Muito bem, ficaria 150 menos a tração, igual a 15 15 vezes. vezes 6,5. Muito bem. Aí vocês fazem depois, que a gente vai fazer agora, não. Muito difícil, velho. Diga aí. Esse aqui já deu para entender melhor? Massa, né? E vai todo mundo, ó, voar. Bora passar agora para plano inclinado. Ver um pouquinho de plano inclinado. Porque plano inclinado também vai usar força de atrito. Mas eu preciso explicar para vocês plano inclinado. Afs. Aí não, Amanda, fala isso não. Eu gosto de plano inclinado. Tá, bicho, esse assunto pra mim é um pesadelo, você não tá entendendo. Terrível. Esse Bora ver? A seu, Amanda, foi muito pouco. Tinha que ser com muito F. Não, gente, fala isso Mas não. ele foi maiúsculo. Foi, ela ainda botou em caps lock, verdade. Então tem que olhar. Caps lock sempre é mais intenso, não é só uma fé. É muito mais intenso. Mas vamos lá, gente, plano inclinado. A gente estava vendo tudo até agora, tudo retinho. Olha que coisa boa, maravilhosa. Para os olhos, isso é maravilhoso. Mas nem tudo são flores. A gente vai ter que usar plano inclinado, pô. Se ligou? Se ligaram? Tem que usar plano inclinado, não tem para onde correr. Aí agora a gente tá aqui em plano inclinado, a gente vai fazer assim, ó. Tem uma rampa, essa rampa tem uma determinada angulação, ok? E eu botei um objeto aqui em cima. Gente, nesse objeto a gente vai ter algumas forças sendo aplicadas nela, né? A gente já sabe muito bem disso, tá? Vejam só quais são as forças que a gente tem sendo aplicada. Puxando para baixo, quem é que puxa esse cara para baixo? Lembrando, tem que ser paralela aqui, ó, A vertical. peso. Muito bem, peso. A gente tem uma outra que está assim, ó, formando 90 graus com a superfície. Quem é essa? Normal. Muito bem, normal, tá vendo? Ó? Aí a gente vai ter também outras forças, mas daqui a pouco a gente fala sobre elas. Porque vejam, né, vocês estão percebendo aqui que o objeto ele está meio torto. Então, gente, se o objeto, olha só, poxa, se o objeto, cara, ele tá torto, é porque a força que não está paralela nem perpendicular a ela, tá meio errada. Aí, sabe o que a gente vai precisar fazer? Um negócio que a gente já tinha feito nas aulas anteriores. Eu acho que a gente fez. A gente fez decomposição de forças. Nós fizemos decomposição? Não, né? Pronto. Eu vou ensinar vocês a fazerem decomposição, tá? Decomposição de forças. Percebam. Aqui, a força normal, ela tá perfeitinha. Porque o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para a nossa... eu vou sempre olhar aqui para a nossa... Ai, meu Deus! Para a nossa trajetória e ver como é que ela tá. Então, ó, tá vendo essa trajetória aqui, gente? A trajetória, ela vai se tornar a nova horizontal. Deu para entender isso aqui, gente? Ela vai se tornar... É como se eu fizesse isso daqui. Se liga, ó. Cadê? Por que é que não tá pegando?
Pronto. É como se eu fizesse isso daqui. Vê se vocês vão entender, ó. Ó. Cadê? Pronto. Tá aqui, ó. Ó. É como se eu pegasse isso e fizesse assim. Vocês entenderam isso? Eu vou considerar isso aqui como sendo a minha horizontal, tá? Agora. Mas aí, para não tirar o desenho de esquadro, eu vou continuar deixando assim, tá? Porque aqui o que eu preciso fazer é o seguinte, ó. Eu traço uma horizontal que seja paralela a ela. A gente aprendeu em matemática ontem o que é que significam duas retas serem paralelas. Quem é da minha turma de matemática? Duas retas são paralelas quando o quê? Qual é a característica? Não se tocam. Quando não se toca. Eu não tinha Perfeito, entendido a muito bem. pergunta, porque eu fiquei, ué, Ó. como assim? Tá vendo? Ó? Aí eu fiz um eixo paralelo. E esse eixo seria o horizontal. A gente aprendeu na matemática que o eixo horizontal tende a ser o x, né? Aqui vai continuar sendo o x, tá? Porque a gente vai pegar a licença poética da própria matemática. Enquanto o vertical tem que formar 90 graus. Aí sabe quem é que vai se tornar o vertical agora, gente? Ó, o vertical da gente vai ser o da força normal, ó, que é o eixo que inclusive a gente chama de eixo normal. O amarelo tá muito ruim de ver ou dá para ver aí? Dá, né? Vou deixar assim mesmo, viu? Porque é só o eixo. Aí eu não quero que ele interfira na resolução, não. Porque agora o que a gente vai fazer é bem simples. A gente vai decompor a força que não está nem perpendicular, nem está paralela aos eixos, que é a trajetória. Gente, entre a normal e a peso, quem foi que não ficou nem paralela nem perpendicular? Quem é a esquisita aqui? Depois que eu fiz os eixos. Não é a peso, não. É a peso, muito bem. Então a gente vai ter, Amanda, a gente sempre vai decompor aquela força que ficou feia. Porque perceba, ó, a normal ficou bem em cima do eixo Y. Ela ficou linda. Mas a peso não ficou. Aí a gente vai decompor. Decompor é isso aqui, ó. Eu vou pegar a peso, se liga, ó. Vou decompor, ver onde é que ela tá aqui no eixo X, ó. Tá vendo? Ela vai estar aqui, ó, no eixo X. E vou ver onde é que ela vai estar no Y, ó, no Y aqui, ó. Que é isso daqui, ó. Todo mundo entendeu isso daqui? O azulzinho, se liga. O azulzinho vai ser a força peso, mas vai ser a força peso em que eixo? Vai ser a força peso em que eixo? Peso em No X, então eu X, vou botar PX. E a verde vai ser a força peso em que? no Y. Muito bem, eu boto PY. Ó, isso aqui a gente precisa ir absorvendo no decorrer da aula, mas eu preciso saber se vocês estão entendendo. Todo mundo está acompanhando isso que a gente fez. Esse processo, o primeiro processo que a gente fez, se chama de decomposição de força. Ó. Decomposição de forças. Alguém que está aqui não entendeu isso que a gente fez até agora. A gente pegou no plano inclinado. A gente está decompondo. Para decompor, o que foi que eu fiz? Eu fiz um eixo. Opa. Foi uma ligação, viu, gente? Ó, o que foi que eu fiz, tá? Eu determinei um eixo que estivesse paralelo à trajetória. A trajetória, ela não tá torta, minha gente, aqui, ó. Ela tá torta. Aí eu vim e coloquei outro eixo torto aqui, tá vendo, ó? Que vai ser minha nova horizontal. E peguei um e botei reto. Tá vendo aqui, ó? Fazendo 90 graus. Plano cartesiano. Aí eu vou decompor, gente. Decompor é saber assim. Beleza, essa força peso é isso tudo aqui, ó. Tá vendo? É isso tudo, é esse vetor. Mas beleza, esse vetor aqui, no novo eixo X, onde é que ele vai estar? Aí eu decompus, ó. O que eu fiz? Peguei, passei uma reta paralela ao eixo Y, ó. Aí vi onde ele bateu aqui em X. Aí isso daqui, azul que eu botei, é a decompor. Gente, decompor é como se fosse sombra, ó. Botei uma luz aqui, minha gente. Se eu botar uma fonte de luz aqui, a sombra dessa porrinha não vai ser isso aqui em cima, né? A mesma coisa, ó. Peguei uma fonte de luz, botei aqui. Botando a fonte de luz aqui,
A sombra dessa porrinha não vai ser isso daqui verde? Aí isso aqui foram as decomposições. Pronto, digam aí se deu para entender, se não deu. E aí? Certeza, né? Pronto, muito bem. Porque veja, o que é que a gente vai fazer agora, minha gente? Isso aqui, a gente vai determinar agora da seguinte forma, ó. Vocês concordam comigo que olha para o plano inclinado, olha para o plano inclinado, que é isso daqui, ó. Olha para o plano inclinado. Ele tem um eixo, desculpa, ele tem um ângulo θ, ele tem esse ângulo de cá, que vale quanto que a gente já aprendeu na matemática? 90. Muito bem, 90, que isso aqui é um triângulo retângulo. E tem esse outro cara aqui, gente, que eu vou chamar, por exemplo, de beta, vai? Tá? Vou chamar de beta. Mas só porque eu tô querendo, tá? Só porque eu tô querendo mesmo. Aí o que é que eu vou fazer? Se ligue. Eu vou pegar, tá vendo a força-peso aqui? A força-peso, o que é que eu vou fazer com ela? Isso aqui é a demonstração. Ninguém precisa saber disso aqui, não. Eu tô fazendo isso para poder vocês saberem de onde tá saindo. Não se desespera, não, viu? Pelo amor de Deus. Olha aqui a reta vermelha, que é a força-peso. Eu vou prolongar ela para cá, para baixo. Gente, quando eu prolongar, a força-peso tem que formar quantos graus com a horizontal? A horizontal tá aqui. O peso tem que fazer quanto? O peso. 90. 90 graus. Oh, perfeito. Gente, olha para esse. Vocês concordam comigo que a força peso aqui, ó, formou esse triângulo de cá? Todo mundo consegue enxergar esse triângulo aqui, ó? Ó. Olha. Isso aqui não é um triângulo, não, isso aqui? É ou não? Triângulo. É, né? Bora desenhar ele aqui do lado, pra gente ver um negócio rapidinho. Pode ser? A gente vai desenhar ele aqui, tá? Só pra gente ver. Uma paradinha aqui, ó. Vou desenhar. Vai ficar assim, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Ai, meu Deus, como ficou horrível. Pronto, tentar desenhar assim de uma forma, né, que não saia muito, ó. Aqui o θ, tá? E aqui, gente, se aqui é θ, aqui é 90, ó, porque o θ faz parte dele, aqui é 90, quanto é que tem que ser esse ângulo de cá, pô? Ó, quanto é que tem que ser esse ângulo de cá? Vocês não conseguem enxergar, não, gente? Ó, esse triângulo tem um ângulo. Ó, olha para o plano inclinado de novo. Quais são os ângulos do plano inclinado? Olha, eu até botei grandão, plano inclinado. Quais são os ângulos do plano inclinado? Estou perguntando os ângulos. Beta, Beta, certo. Quem é o outro? o de 90 graus. E qual é o outro? Como é o nome? O Ômega? θ. Θ. Teta. Muito bem. Aí o novo triângulozinho que eu montei prolongando o peso. Quais foram os ângulos dele até agora? A gente tem um ângulo de. Teta e 90 graus. Aí esse outro aqui tem que ser quanto? Porque, ó, θ e 90. Beta. Aí tem. Muito bem, Vai aqui em ser cima tem que ser beta. semelhante. Muito bem, ó. Aqui em cima tem que ser beta também. Eita, gente, olha. O beta. Gente, o beta não é a porra do ângulo aqui, ó. Vê se vocês vão entender isso. Não é a porra do ângulo que você tem o peso e a trajetória, né? Gente, que ângulo é esse daqui? Ó, então, esse ângulo O de cá tem que beta ser quanto? também. Muito bem. Era isso aqui, essa confusão Tá toda, era vendo? isso que eu queria encontrar. Tu tá viajando, vamos com calma. Ó, tá vendo? Ei, porque era isso que eu queria encontrar. Tu já tirou um triângulo aí, que tirou Foi. umas forças, que tirou uma prolongação. Tá vendo? Aí, eu vou tirar aqui, porque agora a gente encontrou o beta. Ei, a gente encontrou o beta. Sabe quanto é que vale esse ângulo de cá, ó? Que é o ângulo da projeção? Isso aqui é 90. Gente, se isso daqui é 90, isso aqui é beta, esse Meu cara de Deus, cá o tem que outro ser vai quanto? ser teta. Aí. Tá vendo? Era isso que eu queria encontrar. Era justamente isso aqui que eu queria encontrar. Que eu queria que a gente encontrasse. Tá? Porque vejam, ó. Ô, gente, quem é esse lado aqui, ó? Que eu tô botando aqui, ó. Quem é esse... Eita, meu Deus, desculpa, gente. Peraí. Quem é esse cara aqui, ó? Que vem daqui pra cá. Quem é esse cara? É a mesma medida de quem ali? Vocês conseguem enxergar? Esse verde é a mesma medida de quem? Do PY. Muito bem, então aqui é PY. E o azulzinho aqui, e esse, pronto, pronto, pode ser.
Aí estão vendo aqui que formou essa figura. Que figura geométrica é essa que eu estou pintando de verde, botando várias bolinhas verdes? Um triângulo, Pronto, retângulo. muito bem, é isso que eu vou fazer, ó. Aí eu já vou deitar ele, tá? Já vou deitar ele, dar uma deitada. Vai ficar assim, ó, o lado azul para cá, viu? Vai ficar o lado verde para baixo, porque eu tô deitando ele, ó. Tô emborcando ele. E o vermelho. Pronto. Aí vamos botar os ângulos aqui, ó. Aqui é o ângulo de 90, certo? O ângulo entre vermelho e azul é o beta. Ó, porque tá aqui, né? Ficou meio coisa daqui, ó. Mas tá vendo, ó? É o beta. E o ângulo de cá, teta. E esse ângulo teta, por coincidência, é o mesmo ângulo do plano inclinado, que vocês vão perceber que vai ter que ter correspondência, já o plano inclinado ali. Aí, perfeito. Olha, a gente encontrou, então, que o vermelho é a própria força-peso, o verde é o peso em Y, e o azul é o peso em X, não é isso, gente? O peso em X, ó. Aí, agora a gente vai ter... Ó, tá todo mundo meio assim, coringando. Eu quero a galera assim, coringando mesmo. Porque agora ele vai aplicar um negócio de matemática. Olha, vamos lá. O plano, olha só, olhe para o plano inclinado. Qual é o ângulo mais importante do plano inclinado, gente? É o ângulo de 90, é o ângulo de θ que vai dar a angulação dele, ou é esse ângulo de beta que está aqui em cima? Quando o pedreiro ele vai construir, ele olha para, eu quero facilitar a vida das pessoas. Vocês acham que ele olha para qual desses ângulos aqui? Tipo, eu vou tentar fazer esse ângulo menor um pouquinho para ficar mais fácil de subir. Todo mundo consegue enxergar que é o θ, é o mais importante. Porque é o que vai dizer. Porque vem cá, se eu pego uma pessoa idosa e coloco a pessoa idosa para subir uma rampa assim, é a mesma coisa de eu pegar um idoso e botar ele para subir uma rampa assim. É diferente a situação? Sim ou não? Gente, sim ou não? Aqui eu tenho a 2. Qual vai ser a mais fácil para o idoso subir? A 2. Aí vocês perceberam o quê? Esse aqui não seria um ângulo θ? Em qual dessas duas aqui que o ângulo θ foi menor? Não foi nada de baixo? Então, perceba, quando eu mudo o ângulo θ, que é o ângulo mesmo, tipo, do quão projetada ela vai estar, é o que vai fazer a diferença. Então, vai ser o ângulo que eu vou usar, porque é o ângulo mais importante. Entendeu, gente? Isso aqui é o ângulo mais importante. Aí, preste atenção. Em relação ao ângulo de θ, ao ângulo θ aqui, o PX, ele é o quê? Rápido, o PX, ele é o quê? Gente, a gente viu isso aqui um dia desse. A gente viu não, semana passada a gente viu, cara, isso. Um cateto, é isso? E isso vai ser cateto o quê? Que aqui a gente vai ter que calcular alguma coisa. Cateto o quê? Cateto oposto. Muito bem. O PY, ele é o quê? Em relação O a ainda ao... adjacente. Muito bem, cateto adjacente. E o P, que é o próprio peso, vai ser o quê? Do triângulo retângulo. Hipotenusa. Perfeito, muito bem, tá Aí vendo? vai ser a mesma relação, né? Muito bem. Foi impecável. Aí, ó. Primeira relação, certo? A gente vai encontrar... Eita, meu Deus do céu. A gente vai encontrar primeiro o peso em X. Vamos lá, usando o peso em X. Peso em X é cateto oposto. A hipotenusa sempre vai ser assim. Eu sempre vou pegar o peso que foi decomposto com o peso original. O peso decomposto, primeiro que eu vou usar é o X. O X é cateto oposto. Se eu pegar cateto oposto e hipotenusa, qual é a relação trigonométrica que eu tenho que usar? Pitágoras. Seno. Então fica o seno do ângulo θ vai ser igual ao cateto oposto, que é px, sobre o cateto adjacente, que é o peso. Gente, passando o peso para o outro lado, como é que eu fico aqui? Px vai ser igual a quem? Ao peso vezes o seno do plano inclinado. Todo mundo captou isso daqui? Ou foi muita coisa? Vão com calma. Levanta, pula, pede a Deus, proteção. Muito, inclusive, vocês vão precisar agora, tá?
Muita mesmo, bastante. E bora fazer agora o segundo. Gente, olha para PY. PY é cateto adjacente. Se relacionar com o peso que é a hipotenusa. Cateto adjacente, hipotenusa, o que é que a gente usa? Eita, rimou. Cosseno. Então fica cosseno do ângulo θ é igual a PY sobre P. Passando PY, desculpa, passando P para o outro lado, PY não fica assim? P vezes o cosseno do ângulo θ. Minha gente, é isso, acabou. Vocês entenderam o porquê que eu comecei em matemática por trigonometria no triângulo retângulo? Conseguiram captar agora? Para vocês poderem pegar essa experiência. Né? Se interligando. E daqui a pouco a gente vai ter semelhança de triângulos lá. Porque, Amandinha, a gente vai usar semelhança de triângulos aqui também. Não vai demorar muito, não. Aí, por isso que lá eu vou pegar bem pesado com vocês, tá? Muito, muito pesado mesmo. Então, de tudo isso, dessa caganeira todinha que eu falei aqui, prof, preciso guardar o quê? As duas fórmulas. Como é que eu faço para encontrar Px e Py? Lembrando, Px e Py, Amandinha, são as decomposições do vetor peso, da força peso, quando eu tenho um plano inclinado. Aí esse ângulo θ, a gente vai encontrar essa porra onde? Isso aqui vai ser o ângulo de quem? O ângulo θ, vou encontrar onde? Vai ser o peso de quem? Ou vai ser o ângulo de quem? Ninguém se arrisca a dizer, minha gente. Digam aí. Do plano, muito bem, Jéssica. Do plano inclinado. Eu vou pegar a rampa, vou olhar que diabo de ângulo que ele vai fazer com a horizontal, viu? Porque, ó, é o ângulo que a rampa faz com a horizontal, e aí eu vou substituir ali, no lugar. Aí, prof, vai precisar daquela tabelinha dos arcos notáveis? Yes. Vai sim. E a questão pode pedir para vocês. Quando for ângulo fundamental, quais são os ângulos fundamentais? Me lembrem, por favor. 30, 45, 60. Muito bem. Quando os ângulos forem 30, 45, 60, a questão precisa passar o valor do seno, cosseno e da tangente? Tá vendo? Aí a gente vai ver também em matemática, trigonometria, tá? A parte de trigonometria. Vocês vão perceber também que quando for ângulo de 120, ângulo de 150, a que a gente diz que são arcos com o mesmo valor, também não precisa passar. Porque a gente consegue determinar. Mas isso aí é cena dos próximos capítulos. Bora fazer uma questão para a gente entender como diabo isso aqui vai ser aplicado? Bora lá. Porque a gente já viu muita coisa aqui. Nossa, a gente viu coisa demais, velho. Demais, demais, demais. Inclusive, deixa eu ver se vocês vão entender aqui. Olha, esse bloco de cá, ele vai tender a deslizar para onde, minha gente? O bloco tende a deslizar para onde? Para a direita. Para a direita, muito bem. Se o bloco tende a deslizar para a direita, o que é que está segurando ele voltado para a esquerda? Tá aqui, ó. A força de atrito. Muito bem. Muito bem, a Fátia, tá vendo? Que pode ser tanto a dinâmica quanto pode ser a estática, se ele estiver parado, né? Vamos supor que ele esteja aqui na iminência. Se ele estiver na iminência de movimento, Gil, aí qual vai ser a força de atrito? Estático. Muito bem, tá vendo? Ei, se ele estiver parado, se liga, se ele está parado, qual é a força, tecnicamente, que está puxando ele para a direita, olhando para o eixo? Qual é a força que está puxando ele para a direita, ó? Fazendo ele cair. Ó, que força é essa? Pode dizer isso, se der errado, não tem problema não. Ó, porque ele disse que ele tá deslizando, né? Mas quem tá puxando ele, minha gente? Para baixo. Ó, quem tá puxando aqui, ó? Vocês estão conseguindo ver aqui, ó? A força azul, quem é a força azul? Px. Px, tá vendo? Porque num plano inclinado, a força que vai puxar o cara para baixo é o peso de x. É o peso x, por isso que a criatura cai. Então, veja, se o cara, olha só, se o bloco está parado, é porque a força de atrito é exatamente igual à força que está sendo incidida, não é isso? Nesse caso, qual é a força que está sendo incidida no bloco? Que está fazendo ele cair, vocês já disseram. Peso em x, né? Então, o atrito tem que ser igual a quem aqui? Se ele estiver parado, se eu garantir que está parado, o bloco está Px.
Se ligou? Aí o AP de X, como é que eu faço para calcular? P vezes seno. Vocês vão perceber que vai precisar fazer muito isso. Tá? Vou passar, viu? Daqui a pouco eu libero vocês. Vai uns minutinhos a mais hoje. Vejam só. Mas vai valer a pena, eu garanto, viu? Ó, um bloco de massa M constante foi colocado no plano inclinado de ângulo θ, conforme mostra a figura a seguir. Há atrito entre o plano inclinado e o bloco, sendo que o coeficiente de atrito estático vale μe. E o coeficiente de atrito cinético, gente, inclusive, o atrito dinâmico também pode se chamar de atrito cinético, tá? É a mesma coisa. Ó, atrito dinâmico, ó, tá assim. É igual, é a mesma coisa de atrito cinético. Certo? Mesma coisa. Sinônimo. Aí ele fala, ó, o bloco C está sujeito à ação da gravidade, além da força de reação normal e da força de atrito geradas pelo plano inclinado. Na situação em que o bloco esteja estático, mas na iminência começar a deslizar, de modo que a força de atrito estática é máxima, vale qual dessa reação? Ou seja, qual vai ser o valor do μ aqui, ó? Qual vai ser o valor do μ? Bora ver, gente. Se é estático, vamos lá. A força de atrito estático depende de quê? Depende do quê? De quem? A força de atrito estático depende do quê? Depende de quem? A força. Do Não. atrito e da normal. Muito bem. Só que vem cá. Ele sempre vai ser a força de atrito máxima? Não. Vai depender de quem? O valor dele. Da força incidida. A gente viu aqui em plano inclinado que normalmente a força incidida vai ser quem? Vai coincidir com quem? Ó, IA PX. Bora lá pra gente fazer aqui, ó. Vou pegar esse bloco M, botar força peso para cá, força normal para cá para cima. Aí como ele e ainda eu tenho a FAT, né, puxando para baixo. Olha, deixa eu botar aqui o eixo tudo bonitinho, ó, tá vendo? Aqui em X, aqui em Y, tá? E aqui, ó, fazendo a nossa bonequinha, tá vendo, ó? E vai ser essa neguinha. Quem vai ser essa bichinha aqui verde? Quem vai ser isso? Isso aqui vai ser o quê? PX. PX, muito bem. Olha, o bicho está deslizando para baixo, então a força de atrito vai estar para onde? No caso, o bicho já está deslizando para a direita. Vai Aí a para a força... esquerda. Muito bem, ó, tá vendo? Ó? A FAT está aqui, ó. Se ligaram? Tá nesse carinha aqui. Aí vamos lá para a gente poder determinar isso, tá? Olha, então a FAT, se ele está parado, é porque a FAT tem que ser numericamente igual a quem? Se ele está parado. A PX. Muito bem, ó, tá vendo? PX. Qual é a fórmula da força de atrito? É mi vezes normal. Muito bem, tá vendo? Ó? E qual vai ser o peso em X? Como é que eu faço para calcular? Peso vezes Esqueci. 100. Ó, Vezes o seno. isso, muito bem. É, o seno. P vezes o seno. E aí o ângulo vai ser qual? O θ, né? Porque é sempre o do plano inclinado. Aí agora vamos lá. A gente vai substituir aqui, viu? Então, no lugar do fato, eu vou botar μe vezes a normal. Tudo isso igual a peso vezes seno θ. Ok, gente. Ei, aí outra coisa legal aqui, interessante, viu, gente? Olha, a força normal não tá puxando para cima. Gente, a força normal, para ele estar parado, vai ter que ser numericamente aí esse vetor que eu botei para baixo de vermelho. Quem vai ser esse vetor para baixo de vermelho? Ah, isso. PY, muito bem. Então, a normal tem que ser igual a quem ali? Ó, PY. Como é que eu faço para calcular PY? É o peso vezes quem? O cosseno de θ.
Muito bem, tá vendo? Eu posso fazer a substituição aqui? Posso, né? E mais que isso, bora deixar. Ele não quer saber o valor do mi estático. Eu deixo o mi estático de um lado e mando o anormal para outro lado, como ali? Dividindo. Muito bem, tá vendo? Ó? Aí esse mi estático vai ficar assim, gente, ó. O peso, tá vendo? Ó? O peso vezes o seno de θ sobre a normal, que é quem? A normal, que a gente viu ali, ó. É o P peso vezes o sobre. cosseno do ângulo. Muito bem. Peso em cima, peso embaixo. Faz o quê? Corta Aí sobra só seno. sobre cosseno. Muito bem. Que a gente vai aprender lá em matemática, gente, que quando você pega o seno, divide pelo cosseno, você encontra, ó, tá? A tangente. Sempre professo, sempre. Seno dividido pelo cosseno é sempre a tangente. Então, o mi estático, ó. Portanto, o mi estático tem que ser igual a tangente de θ. Aí essa parada aqui relacionada às relações trigonométricas é tudo responsabilidade da matemática, que a gente vai ver isso ainda, tá? Ó, letra A. Certo, gente? Isso aqui meio estranhinha, meio difícil, mas vou respirando. Não vou deixar a lista ainda essa semana, tá? Vou ver da outra lista se tem algumas questões que vocês podem fazer. Se tiver, eu passo tudo direitinho que vocês precisam fazer e vocês vão tirando as dúvidas comigo. Pode ser? No mais, gente, estão liberados, tá? Um forte abraço, um beijo enorme, descanse quem vai descansar, quem não estude, porque vale muito a pena. Beijo. Tchau, viu, gente?